Olá, bom dia, 8 horas e 45 minutos em Brasília. Hoje é quarta-feira, 13 de julho e o Senado Notícias está no ar. A sessão plenária do Senado de hoje está marcada para começar às 4 horas da tarde. Vamos conferir então a pauta de votações aqui no nosso telão. A primeira medida provisória está na pauta e que depende de leitura ainda para a votação, mas cria o Programa de Simplificação Digital para Empreendedores. A outra medida provisória pendente de leitura abre créditos extraordinários de R$ 1,2 bilhão para operações no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E os senadores podem votar ainda o aumento de limites para dedução no imposto de renda de valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Os vetos que estão trancando a pauta ficaram para a próxima quinta-feira. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.294 e déficit de até 65 bilhões e 91 milhões nas contas públicas. A previsão é que o Produto Interno Bruto cresça 2,5% no ano que vem e repita o percentual em 2024 e 2025. A expectativa de inflação medida pelo IPCA amplo é de 3,3% e a taxa Selic deve ficar em 10%. É a taxa básica de juros definida pelo Banco Central. O total de receitas primárias será de 2,2 trilhões em 2023, o equivalente a 0,63% do PIB. Serão 2,36 trilhões em 2024 e 2,52 trilhões em 2025. O prejuízo com as estatais federais será de 3 bilhões de reais, desconsiderando Petrobras e Eletrobras. A aprovação da LDO foi possível depois que as lideranças entraram em acordo sobre as emendas impositivas. O relator retirou do texto a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas, que chegam a quase 19 bilhões de reais. A votação dos vetos ficou para a próxima quinta-feira e o relator se comprometeu a recompor os fundos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O compromisso dessa liderança na recomposição, na discussão com o setor de economia, para a recomposição oportuna desses valores, entendendo a importância desses gastos, que são, na verdade, investimentos na ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma vitória do povo brasileiro, da ciência, da tecnologia, da cultura e da cidadania e da República. Se o orçamento secreto é nefasto e nós somos contrários, nós somos também contrários à impositividade. Tínhamos que escolher perder no voto e a impositividade passar aqui e vigir para o ano que vem, ou buscarmos alguma mediação como a que está sendo apresentada e pelo menos retirarmos a impositividade. Na sessão de quinta-feira do Congresso Nacional podem ser analisados o veto sobre repressões violentas a manifestações pacíficas e democráticas e o relacionado à criminalização de notícias falsas durante as eleições. Os parlamentares também aprovaram projetos de lei do Congresso Nacional com créditos suplementares para setores do governo. O crédito suplementar de R$ 1,2 bilhão vai equalizar os juros de financiamento do Plano Safra. Os recursos devem ser usados no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na agropecuária, em comercialização de produtos agropecuários e em investimento rural e agroindustrial. Os parlamentares também aprovaram crédito especial para pagar peritos do INSS. São 312 milhões de reais para o Ministério do Trabalho e da Previdência. Outro PLN aprovado abre crédito especial de 23 bilhões e 900 milhões de reais ao município de São Paulo, como parte do pagamento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a posse do aeroporto Campo de Marte. Senadores e deputados ainda apreciaram um projeto de lei que abre crédito suplementar de 202 milhões de reais para os poderes legislativo e judiciário, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público da União. O dinheiro deve ser usado para reforçar dotações previstas no orçamento deste ano.
A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu nesta terça-feira os ministros da Economia e de Minas e Energia, Paulo Guedes e Adolfo Saxida. Os representantes do Executivo prestaram esclarecimentos sobre a Política Nacional de Preços e Abastecimento de Combustíveis. Os dois ministros foram convidados para falar sobre a Política Nacional de Preços e o abastecimento de combustíveis. O ministro Paulo Guedes, que participou de forma virtual, começou falando da guerra da Ucrânia, que criou um desafio para a economia mundial. E ressaltou que o Brasil é prisioneiro de um modelo obsoleto de aproveitamento de recursos naturais, que é o monopólio verticalizado. Quando você tem um monopólio verticalizado, o problema é mais grave. Daí os senhores estão todos muito familiarizados com a forma como aconteceu com a Eletrobras, que começou já lá atrás. Primeiro, porque todos esses monopólios importantes, que são críticos para a segurança energética do país, eles têm, pelo fato da verticalização, eles têm essas camadas. Primeiro, da extração ou da geração da energia, extração do petróleo ou geração da energia, depois a transmissão da energia elétrica ou o transporte do petróleo e, finalmente, a distribuição. Eu discordo das visões que o ministro colocou, evidentemente. Essa questão da construção dos monopólios verticais, por exemplo, nós sabemos que é uma construção histórica do Brasil. O Brasil, esses monopólios existiram e se alastraram até os anos 90 e foi quebrado, esses monopólios foram quebrados nos anos 90. Não é esse governo que está quebrando monopólio nenhum. Legalmente, isso foi tudo discutido constitucionalmente nos anos 90, 95 com as emendas constitucionais e 97 com as leis setoriais. Então, agora, por que eles existem? Por que nós adotamos? Ou por que, nas palavras do ministro, o Brasil se deixou levar por um sistema de monopólios verticais? Porque necessitou fazer isso. Porque esses monopólios vieram a preencher uma lacuna de investimentos. O ministro foi questionado sobre a venda de refinarias. Os ministros expliquem à população, não é para mim que sou da oposição, não. É assim, qual é a lógica do preço, qual é a lógica de vender refinaria e qual é a lógica de, uma vez vendidas essas refinarias, distribuir os dividendos, se era para pagar a dívida, se era para não sei o quê, para buraco de PT, para buraco não sei da onde, para pré-sal. Qual é a lógica? Qual foi a lógica disso aí? Como é que se explica isso aí? Essa venda de refinarias, que foi um acordo feito com o CAD lá atrás, é justamente para aumentar a competição, começar a atrair novos refinadores. E aí diz o senador Jean Paul Prats, com uma certa perplexidade, corretamente, mas o que adianta isso se no final tem que vender ao mesmo preço? A pergunta é pertinente. Para que ser estatal se no final tem que vender pelo mesmo preço? É porque a segurança... Bom, por que não a segurança alimentar, então? Por que não a soja-brás? Porque o resultado é muito claro, você compara um com o outro. No caso da soja, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exporta para o mundo inteiro, tem bastante. Devia ser a mesma coisa no petróleo. Mas no petróleo a gente não consegue, porque é um fetiche, é uma idolatria. Paulo Guedes disse que o Ministério da Economia não tem responsabilidade sobre a política de preços de combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que também falou à comissão, disse que o governo não pode interferir nessa política. Eu, como ministro, eu não tenho muito o que fazer no que se refere a preço. Então, como é que nós trabalhamos no Ministério? Nós melhoramos os marcos legais, nós damos mais transparência, mais previsibilidade jurídica. Por quê? Porque com isso nós atraímos mais competidores. A falta de servidores é uma das principais dificuldades do INSS, segundo debatedores que participaram nesta terça-feira de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. As dificuldades enfrentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foram tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A sessão foi proposta pelo senador Paulo Paim. Segundo ele, a demora no atendimento dos segurados já é uma crise que dura anos. Sabemos que os benefícios previdenciários cumprem um papel relevante, eu diria fundamental, de proteção social, protegendo o segurado com benefícios por idade avançada, invalidez, morte, doença, maternidade, por aí vai. Ocorre
que a inadequada gestão do órgão tem provocado insegurança e incerteza aos segurados e aos servidores. Quase todos os painelistas disseram que a falta de servidores impede o bom funcionamento do INSS e que não dá para resolver isso apenas com sistemas digitais. A gente teve pessoas que faleceram na fila do INSS, que nem conseguiram ter acesso a esse direito, né? E essa fila se dá por não investimento na estrutura, por não realização de concurso público. Não resolveremos os problemas estruturais do INSS fazendo transformação digital. No passado, a fila era pública, né? Aí a televisão olhava. Hoje a fila é dentro dos computadores, né? Então as pessoas estão sofrendo da mesma forma. Só que agora, então, cabe a gente aqui, né, nessa audiência, cabe aos senadores, cabe aos parlamentares, né, externalizar e lutar para que o INSS tenha condições de atender dignamente quem trabalhou a sua vida inteira. O INSS reconhece a falta de mão de obra. A diminuição do nosso quadro de servidores é uma constatação, é um fato, né? Hoje o INSS se encontra com cerca de 19 mil servidores dentro do seu quadro funcional. E uma das frentes da gestão atual, né, para esse ano, é trabalhar em 4 frentes, né? A primeira delas está relacionada com a questão da reabertura das unidades, de todas as unidades de atendimento do INSS. Todo o resultado desta reunião, a assessoria vai compilar para ver os encaminhamentos e vai discutir com vocês qual é a melhor forma de nós ajudarmos em tudo aquilo que vocês estão falando. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais. Os parlamentares da comissão elegeram como presidente o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e como vice o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi escolhida relatora. Projetos de autorização ou de renovação de funcionamento de rádios comunitárias e marco legal para a produção de energia no mar territorial e em rios e em lagos. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores examinaram um projeto que cria o marco legal de produção de energia no ambiente do mar territorial e de rios e lagos, o chamado ambiente offshore. Pretendemos abrir uma imensa fronteira, o potencial energético offshore, como fonte renovável de energia para a segurança energética nacional e, muito provavelmente, para a agregação de valor e exportação de bens com baixa pegada de carbono. O marco legal para offshore visa propiciar a devida segurança jurídica para permitir o investimento de longo prazo. Os contratos celebrados por meio de outorga dos prismas energéticos de que trata o PL garantirão a redução das incertezas jurídicas atualmente vigentes. Houve pedido de vistas. Com isso, o projeto deverá ser votado na próxima reunião. Também deve ser votado na próxima reunião projeto que determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica fixe um limite para as perdas não técnicas de energia elétrica por parte das concessionárias. Essas perdas são aquelas relacionadas a furto de energia, ausência de equipamento de medição na residência, erros de medição, entre outros. O que as boas práticas regulatórias indicam é o estabelecimento pelo órgão regulador de um limite para as perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com os prejuízos. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores aprovaram projetos de autorização ou de renovação de funcionamento de emissoras de rádio comunitárias em municípios de estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV e também inscreva-se no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente.